Oi, tudo bom? Aqui é o Jailson e eu vou gravar uma aula agora acerca de um dos temas da física bastante interessantes que merece um capítulo à parte, que é acerca da queda livre e do movimento vertical. Bom, o que seria a queda livre? A queda livre seria a situação em que um determinado objeto ele cai de uma determinada altura e sendo que depois que ele é solto, nós devemos considerar primeiramente que esse objeto estava a uma velocidade zero, ou seja, não tinha qualquer tipo de velocidade quando ele foi solto de uma determinada altura. Bom, para a gente entender melhor a queda livre, a gente tem que procurar também saber o que acontece com quais são os critérios para que esse experimento ele dê certo, que a gente consiga fazer os cálculos da maneira mais apurada possível em física. Primeiramente, o objeto ele tem que ser abandonado próximo à superfície da Terra. Por que eu digo isso? Porque um objeto abandonado, por exemplo, numa altura muito alta, por exemplo, ele não sofra mais a influência da gravidade terrestre, ele vai ter ele vai ter a sua trajetória modificada devido ao fato de que teremos outros planetas, ou seja, outros entes celestes, que vão fazer com que as gravidades desses entes entrem no cálculo para a gente, no caso da física da Terra. Outra coisa interessante é o seguinte: o deslocamento, ou seja, o objeto que sai de uma determinada altura, lá em cima desse prédio, por exemplo, até embaixo, ele só será possível através da ação de uma aceleração chamada da gravidade terrestre. Sem essa ação da gravidade, o objeto simplesmente ele ficaria flutuando no ar. Que mais? Numa queda livre, o objeto ele vai apresentar um determinado movimento. E esse movimento vai ser de cima para baixo. No caso, ele vai se deslocar na horizontal, certo? Mas algumas coisas a gente tem que levar em consideração também no nosso experimento. A principal dela é a seguinte, de que a gente deve desprezar a resistência do ar, a resistência do ar no nosso experimento. Porque na prática, na verdade, o que vai acontecer? A resistência do ar ela influencia muito no movimento do objeto. Se nós tivermos, por exemplo, em um laboratório em que podemos colocar o nosso objeto dentro de uma câmara sem vácuo, ou com vácuo, quer dizer, ou seja, sem nenhum, sem nenhum gás que vá modificar esse movimento, ele pode ser considerado um movimento perfeito para a gente fazer o cálculo, para que nós possamos fazer o cálculo do que a gente realmente vai querer. Ou seja, a resistência do ar ela vai ter que ser completamente desprezível em nosso experimento. Por que eu coloquei para efeito de ensino médio? Porque até o ensino médio nós não vamos considerar outros fatores que possam influenciar nesse nosso experimento. Bom, outra coisa que a gente observa é o seguinte: quando um objeto ele cai, ou seja, está em queda livre, ele vai desempenhar uma determinada velocidade. Essa velocidade, no nosso caso aqui, ela vai estar de cima para baixo, certo? Na vertical. Outra coisa também, a aceleração, no caso, a aceleração gravitacional, também vai estar apontando de cima para baixo, certo? E como tanto a velocidade quanto a aceleração, eles estão na mesma direção e no mesmo sentido, né? O que nós vamos ter? Nós vamos ter um movimento que chamamos de movimento acelerado, em que essas duas coisas acontecem ao mesmo tempo. Tanto a velocidade quanto a aceleração estão no mesmo, no mesmo sentido. Bom, como eu disse antes, a velocidade lá em cima
é zero, velocidade inicial. O objeto vai caindo, até que ele fique tão próximo à superfície que a velocidade dele ele alcança uma velocidade máxima, certo? Bom, para efeitos de cálculo, nós temos que voltar um pouquinho lá no passado um pouco, quando estudávamos cinemática, lá na nossa escolinha, certo? Em que a nossa física era misturada com o quê? Com a química e a biologia. E esse mistureba todo era chamado de ciência, certo? Bom, para nós podermos calcular corretamente o que vai acontecer nos nossos problemas que surgirão no futuro, a gente vai apelar para a nossa caixa de ferramentas matemáticas. Porque, como todos sabem, para que a gente resolva um problema de física, a gente tem que ter todo um cabedal de conhecimentos matemáticos. Bom, o que nós temos aqui? Se vocês observarem, nós estudamos, antes desse movimento retilíneo uniformemente variado, o movimento retilíneo uniforme. O que era o retilíneo uniforme? É que não havia aceleração no objeto. Ou seja, se não existia aceleração, a nossa velocidade ela permanecia constante, ou seja, era a mesma velocidade durante todo o trajeto, certo? E aqui nós temos, como é que nós calculamos a velocidade média? Era a variação de espaço dividido pela variação de tempo, correto? E nós utilizávamos também no MRU a equação dos espaços, que era o quê? Que era S é igual a SO mais VT. Ou seja, o espaço final é igual ao espaço inicial mais a velocidade vezes o tempo, certo? Esse sinal de mais ou de menos ia depender de quê? Da orientação que a gente dava a gente dava o caminho no caminho em relação ao objeto, ou o objeto em relação ao caminho. Bom, no estudo de queda livre vai ser um pouco diferente, que é o movimento retilíneo uniformemente variado. A nossa aceleração ela não vai ser mais zero, ela vai ser diferente de zero. No nosso caso específico, a gente vai colocar a nossa aceleração como a gravitacional, que vai ser mais ou menos 9,8 metros por segundo ao quadrado. Como existe uma aceleração, então haverá uma variação de velocidade, juntamente com a variação de tempo, certo? E a equação horária dos espaços é um pouco diferente da equação que nós tínhamos no MRU, que vai ser S igual a S0 mais V0t mais meio AT ao quadrado, certo? Isso a gente voltando lá no ensino, lá no comecinho no MRU, certo? A equação horária das velocidades seria essa, seria V igual a V0 mais AT, e a famosa equação de Torricelli, que ela é de muita valia quando nos nossos problemas não é citado o tempo em que ocorreu o fato. E podemos alcançar também, ter também a nossa velocidade média no movimento uniformemente variado através dessa formulazinha, que a gente pega a velocidade inicial, soma com a velocidade final do experimento e divide por 2. Aí nós teríamos a velocidade média. Bom, continuando. Na nossa caixa de ferramentas para o nosso movimento uniformemente variado, como eu disse antes, a nossa gravidade vai correr mais ou menos em 9,8 metros por segundo ao quadrado, certo? Bom, a nossa equação dos espaços, como é que ela vai funcionar? A gente pega lá aquela fórmula do MRUV e vamos observar o seguinte: como o nosso objeto ele está sendo solto lá de cima do prédio, certo? A nossa velocidade inicial, como nós dissemos, ela vai ser nula, certo? Beleza? Ela vai ser nula. A aceleração nós vamos ter, né? Inclusive eu coloquei aqui, mas não preciso colocar não. Aqui, ó, a gente vai desconsiderar a velocidade inicial. Por quê? Porque nós estamos abandonando o objeto de uma determinada altura. Então o que vai sobrar na nossa fórmula? Vai sobrar espaço final, espaço inicial, meio. Ao invés de colocarmos o ar,
que é a aceleração, substituímos por g, que é a gravitacional, e multiplicando por t ao quadrado. E por uma questão simplesmente de facilitação matemática, se a gente colocar esse S0 para cada equação, fica S menos S0, que na verdade é o nosso famoso ΔS, ok? Bom, continuando. Na nossa equação do horário das velocidades, nós tínhamos o quê? No MR e o V. Nós tínhamos V igual a V0 mais AT. Bom, V é igual a V0 mais GT. Substituímos a aceleração pela gravidade. E aqui, como aconteceu antes, nós não vamos colocar a velocidade inicial. Por quê? Porque como é queda livre, a gente pressupõe que a velocidade, que não existia velocidade inicial no começo do experimento. Então, o que sobrou? Sobrou V é igual a GT. Lembrando que G é a gravidade. E aquela famosa que a gente usa direto, que nos auxilia bastante, que é a equação de Torricelli, que no MR e o V era essa aqui, que era velocidade final ao quadrado é igual a inicial ao quadrado mais 2A ΔS, certo? Como a nossa velocidade inicial é zero, a gente elimina aqui, aí sobrou o quê? Sobrou a gravidade. Outra coisa também, como nós estamos falando em queda livre, lembrem-se que tanto a velocidade quanto a aceleração, elas seguem a mesma direção e o mesmo sentido. Portanto, é um movimento acelerado, então esse sinal aqui é positivo, certo? Bom, dentro da queda livre, a gente pode estender o nosso conhecimento para o famoso lançamento vertical. Ora, o que seria o lançamento vertical? No nossa queda livre, o que nós observamos anteriormente? De que a velocidade inicial do objeto ele era igual a zero, ou seja, não tinha velocidade nenhuma. Só que nesse caso do lançamento vertical, a nossa velocidade, a gente vai sair do pressuposto de que a velocidade inicial não vai ser mais zero, vai ser qualquer valor diferente de zero. Bom, eu coloquei aqui duas possibilidades de acontecer lançamento vertical. Eu coloquei aqui um exemplo de um menino que está quicando uma bola de basquete, certo? E se nós considerarmos essa bola de basquete aqui não inclinando nem para cá, certo? Na vertical, nós podemos chamar isso aqui de lançamento vertical. Por que lançamento vertical? Porque no momento que o menino dá um impulso na bola, a bola segue para baixo até que ele quicar no chão. Então nós teremos o quê? Uma velocidade inicial para este objeto. Bom, como eu disse, a velocidade inicial ela existirá. Nós teremos também a gravidade, o efeito da gravidade, porque esse menino aqui continua na Terra, vamos considerar que ele está na Terra. A velocidade ela vai estar apontada para baixo, certo? Porque a bolinha vai desempenhar esse movimento de cima para baixo. A gravidade aponta para o centro da Terra, ou seja, para baixo também. E esse movimento, como eu falei para vocês, é chamado de movimento acelerado. Por quê? Porque tanto a velocidade quanto a gravidade, eles vão seguir o mesmo caminho, terão a mesma direção e o mesmo sentido. E uma coisa interessante é o seguinte, no lançamento vertical, nesse primeiro exemplo aqui, como da bola quicando para baixo, nós temos o seguinte, a bola, ela adquire uma determinada velocidade depois do impulso do menino, ela vai caindo, vai caindo, vai caindo, até que em determinado instante infinitesimal, nós temos o que? Uma velocidade chamada de velocidade máxima, que vai ter na bola quando ele quicar aqui no chão, antes mesmo de quicar. Ele está quase na iminência de quicar. Outro exemplo de lançamento vertical seria o lançamento, seria lançando a bola para cima, certo? Ora, o que aconteceria aqui? Nesse caso, a bola está saindo da mão do nosso jogador de basquete, certo? Ele imprime uma velocidade inicial nessa bola, certo? E a bola vai subir até alcançar uma determinada altura.
Quando ela alcança essa determinada altura, o que vai acontecer? A velocidade, antes a velocidade era tal, mas quando ela vai subindo, devido à gravidade, essa velocidade ela vai diminuindo, até chegar a um ponto máximo em que a velocidade é zero. Bom, nesse caso nós temos uma velocidade inicial para a bola, como eu acabei de citar, ela vai estar apontada para cima. Nós temos a gravidade, a ação da gravidade apontada para baixo. Ora, se nós temos uma velocidade apontando para cima e a gravidade em sentido contrário, esse movimento não vai ser mais um movimento acelerado. Vai ser o quê? Um movimento retardado, certo? Vamos colocar algumas considerações aqui nesse tipo aliás, nos dois experimentos, né? A gente deve considerar, tanto no lançamento, tanto quando a gente quica a bola, que está aqui, quanto no movimento do jogador que joga a bola para cima, a gente tem que considerar sempre essas duas bolinhas aqui não fazendo nenhuma inclinação na vertical. Ou seja, ela não vai pender nem para a direita e nem para a esquerda. Ou seja, ou ela vai estar formando em sua trajetória um ângulo de 0 graus ou de 180 graus com a vertical. Bom, e como na queda livre a gente tinha as ferramentas matemáticas para a gente utilizar nos cálculos, aqui a gente vai ter também no lançamento vertical. E quais seriam essas ferramentas? Nós temos aqui a função horária dos espaços, que é S igual a S0 mais VOT mais ou menos GT ao quadrado sobre 2. Daqui a pouco eu explico por que o mais ou menos. Na função horária das velocidades, mesma coisa. Temos a velocidade final igual à velocidade inicial mais ou menos GT. E a nossa equação de Torricelli, que não vai aparecer o tempo, que é a velocidade inicial ao final ao quadrado é igual a inicial ao quadrado mais 2, mais ou menos 2G delta S. Bom, agora vamos lá. O porquê da gente utilizar mais ou menos. Que enigma seria esse? Que mistério seria esse? Seria o seguinte, a gente tem que analisar os movimentos em relação à trajetória do nosso objeto. Então, por exemplo, se em termos de gravidade, o nosso objeto estiver a favor da gravidade, ou seja, apontando para baixo, o que vai acontecer? Nós vamos utilizar o sinal de mais, certo? Agora, o contrário. Se o nosso objeto estiver em movimento de subida, certo? Ou seja, contrário à orientação da gravidade, então nós vamos utilizar o sinal de menos. É só isso que vai diferenciar uma equação da outra aqui nesses casos citados. Bom, e para finalizar a nossa aula, eu coletei um problema que teve no PAIS no ano de 2020, certo? Que é esse aqui, que ele aborda exatamente o que a gente está vendo dentro dessa nossa perspectiva. O que dizia o enunciado? A figura anterior, que é esse aqui, ilustra a situação em que um cabo está sendo usado como guindaste para levantar um corpo. Beleza. O cabo se rompe quando o corpo estava a 8,50 metros do solo, acima do ponto de A. Está aqui. E se deslocava com uma velocidade constante de 7 metros por segundo. Depois do rompimento do cabo, o corpo se desloca na direção vertical, que é o que a gente está estudando, e toca o solo no ponto A, certo? Então, beleza. O que pedia a questão? Fazer o seguinte, desprezando a resistência do ar, como a gente falou anteriormente, e considerando a aceleração da gravidade igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado, calcule a altura vertical em metros que o corpo alcança do solo depois do rompimento do cabo. E após efetuar todos os cálculos solicitados, despreze para a marcação no caderno
de resposta a parte fracionária do resultado, se houver, certo? Obtido, caso exista, se houver. Bom, a primeira coisa que a gente tem que ver, todo problema de física, é ler com atenção e a gente sublinhar os dados do problema e os elementos principais que a gente vai ter que utilizar para a sua resolução. O primeiro deles é isso aqui, que o objeto, antes do rompimento do cabo, no instante do rompimento do cabo, estava a 8,50 metros em relação ao solo. Está aqui mostrando no nosso desenho. Depois, outra coisa também, o nosso objeto, antes do rompimento do cabo, estava a uma velocidade constante de quanto? De 7 metros por segundo, certo? Aí o que acontece? Depois do rompimento do cabo, certo? O corpo continua a trajetória dele. Outra coisa também que a gente tem que ver é isso aqui, que a gente vai considerar a gravidade como 9,8 metros por segundo ao quadrado, certo? Isso aqui é importante, por quê? Porque se ele não citasse nada, a gente chutaria 10 metros por segundo ao quadrado, certo? Bom, feito isso, então vamos para os dados coletados. Outra coisa que eu quero que vocês observem é o seguinte, às vezes minha voz está falhando. É porque eu acabei de sair de uma pneumonia faz umas 2 semanas e agora que minha voz está voltando. Bom, mas feita essa observação, vamos em frente. Então aqui os dados que a gente coletou, certo? Que a nossa gravidade é de 9,2 metros por segundo ao quadrado, que a velocidade inicial, ou seja, no momento do rompimento era de 7 metros por segundo, eu coloquei A aqui, mas está errado, é segundo. Bom, antes do rompimento da cordinha, ou seja, do cabo, né? No caso, um guindaste tem que ser um cabo. O nosso objeto estava a 8,50 metros do solo, ou seja, levando o solo, esse ponto A como referência, que é o solo, ele estava a 8,50 metros do solo. Bom, e aí a gente tem que começar a pensar. Vamos lá. Antes de acontecer o rompimento do cabo, o nosso objeto estava subindo no movimento retilíneo, uniforme. Ou seja, se ele estava subindo no movimento retilíneo, é porque não havia não havia aceleração do objeto, certo? Aliás, existia aceleração, mas não existia aceleração gravitacional. Porque um anulava porque no caso específico aqui, o objeto estava em MRU. Bom, depois do rompimento, o que vai acontecer? Aqui era a altura antes do rompimento. Depois do rompimento, o que vai acontecer? Esse objeto, e aí é que muitos alunos acabam se bananando. Quando o cabo se rompe, ele ainda está sob a ação do cabo, certo? Antes disso, ele estava sob a ação do cabo. Quando ocorre o rompimento, a velocidade dele vai continuar a mesma, só que em movimento ascendente, certo? E agora o que vai acontecer? Quando ele sai dessa ação só do cabo, nós vamos ter a velocidade do nosso objeto apontando para cima e a nossa gravidade apontando para baixo, certo? E o que vai acontecer aqui? À medida que o objeto vai subindo, essa velocidade aqui vai diminuindo, que no começo era de quanto? De 7 metros por segundo. Até que chega ao topo, vamos supor que o topo esteja mais ou menos por aqui, em que essa velocidade final é igual a 0 metros por segundo, certo? Feito isso, o que vai acontecer? A partir do momento em que a velocidade é 0, esse objeto para de ascender e aí ele começa a cair. Quando ele começa a cair, aí a gente vai ter o quê? A gente vai ter um lançamento, vai observar uma queda livre, em que a velocidade do objeto era 0 e ele começa a cair até chegar ao solo, certo? Outra observação também, quando o corpo estava subindo devido à ação da tração do cabo,
a velocidade que ele dizia que ele tinha era de 7 metros por segundo para cima. Quando o cabo se rompe, ele vai ter o quê? Daqui até ele alcançar a altura máxima, até alcançar a altura máxima, nós teremos um exemplo de lançamento vertical. Mas vamos aos cálculos. Vamos lá. Para nossa resolução, o que a gente vai ter que observar? Essa altura máxima, como é que a gente vai alcançar ela? Vai ter ela para resolver o problema. A gente tem que observar o seguinte, que a altura máxima vai ser a altura em que o objeto estava antes do rompimento, que era de 8,50 metros, e mais essa distância que ele vai ter que percorrer, que a gente vai chamar de ΔS, até ele alcançar uma velocidade zero lá em cima, certo? Bom, então o nosso problema aqui vai se basear ainda em a gente descobrir quem é esse ΔS. Vamos lá. Apelando para a nossa caixinha de ferramentas, o que a gente vai ter que ver? Em primeiro lugar, em momento nenhum ele colocou no nosso problema o tempo de subida ou tempo de descida do experimento. Ou seja, a gente vai tirar lá da nossa caixinha de ferramentas a equação de Torricelli. Nesse caso vai ser v ao quadrado é igual a v0 ao quadrado mais 2g ΔS. Tá. Aí a gente tem que escolher, como eu falei antes, um sinal de mais ou um sinal de menos. Como eu falei anteriormente, o objeto ele vai subir, quando ele está subindo a velocidade dele é positiva, mas vai ter a gravidade puxando ele para baixo. Ou seja, como eles são contrários, aí nós temos, para a gente observar, aquela observação que eu falei para vocês, quando o objeto, o movimento dele é contrário à gravidade, então o sinal que a gente vai utilizar no nosso problema é o sinal de menos, que está aqui. Bom, feito isso, vamos aos cálculos. A velocidade final que tem que alcançar o objeto é de quanto? É de zero. Porque o que a gente está interessado é saber o tanto que ele subiu, ou seja, o ΔS. Se a gente quer saber o tanto que ele subiu, a gente observa que a velocidade final lá em cima tem que ser zero. A velocidade inicial é 7, elevado ao quadrado pela nossa fórmula. Utilizamos o sinal de menos, como eu falei antes. A gente coloca duas vezes a gravidade, que é 9,8, e finalmente o ΔS aqui, que a gente ainda vai ter que descobrir. Fazendo os nossos cálculos, 9 vezes 9, ou 2 vezes 9,8 dá 19,6 ΔS. Para a gente finalizar, a gente faz o seguinte, como aqui é uma equação do primeiro grau, certo? A gente coloca a nossa incógnita desse lado esquerdo, geralmente é do lado esquerdo, mas nada impede que ela seja colocada do lado direito, só por termos de comunidade nós vamos colocar aqui, por quê? Porque aqui aparece o sinal negativo. E aí, como vocês sabem, depois a gente vai ter que ter o trabalho todinho de tirar esse sinal, mas se a gente passar já para cá, ele já perde esse sinal negativo, porque ele estava diminuindo, passa somando. E a gente preserva o 49 aqui. Finalmente, o nosso ΔS que a gente tem que descobrir, que é a nossa incógnita, a gente deixa ela isolada, repete o 49 e o 19,6 que estava multiplicando pelo ΔS, ele vai passar dividindo. E nós temos 2,5 metros. Beleza. Tranquilo? Então o que a gente descobriu? Que o nosso objeto ele vai se deslocar 2,5 metros até ele parar lá em cima, com a velocidade zero. Mas aí tem um problema. E aí é que muita gente acaba quebrando a cara. Tem uns alunos que chegam e querem parar por aqui. Está certo? Não está certo. Porque ele está pedindo a altura máxima. Como ele está pedindo a altura máxima, é essa altura que ele já tinha, mais o tanto que ele se deslocou. Que a gente vai utilizar essa fórmulazinha aqui. Está aqui ela. Substituindo, nós temos o quê? 8,50 metros que já tínhamos, mais 2,50 metros que a gente acabou de calcular, que dá um total de 11 metros de altura. Ou seja, a altura máxima que ele vai alcançar é de 11 metros. E aqui, toma cuidado, uma observação. Toda vez que a gente for colocar no gabarito,
que é, se eu me lembro, isso aqui é uma questão de tipo B, a gente tem que colocar a nossa resposta seguindo aquilo que a gente aprendeu lá no quarto ano, ou terceiro ano, não lembro, em que nós tínhamos centena, dezena, unidade. Como aqui é o número 11, nós não temos centena, a gente coloca zero. Preenche com zero o nosso gabarito. A nossa dezena é qual? É 1. E a nossa unidade é 1. É dessa forma que a gente vai observar na hora da gente colocar no gabarito. Terminou aqui? Terminou, porque é só isso que ele pedia. Mas como a gente está aprendendo aqui o movimento, o lançamento vertical e também a queda livre, vamos aumentar o nosso, a nossa possibilidade de cálculos aqui e observar o seguinte. O nosso objeto ele subiu até uma determinada velocidade que a gente chamou de zero. A partir do momento que ele estava lá em cima, ele começa a cair. E aqui nesse movimento aqui, nós temos a queda livre, certo? Que foi o primeiro tópico que a gente aprendeu. E na queda livre, para a gente resolver o nosso problema, isso aqui é a resposta, claro, a gente vai resolver da seguinte forma. Apelando lá para a nossa caixinha de utilidades, né? Caixa de ferramentas matemáticas, a gente vai usar a equação de Torricelli novamente, certo? Porque o que eu quero agora é saber qual a velocidade que ele alcançou depois que ele saiu da velocidade zero e foi a determinada velocidade aqui que eu não sei. Vou chamar essa velocidade de V, certo? E como vocês observam, a nossa velocidade e a nossa gravidade seguem o caminho descendente, certo? De cima para baixo. Tudo bem? Então vamos lá. Se segue o caminho para baixo, então o sinal que vai ser colocado aqui é o positivo, certo? Se não, teríamos que colocar o negativo. Feito esse adendo, vamos ao cálculo. Finalmente nós temos o quê? 2 vezes a gravidade, vezes o ΔS. Ah, espera aí, que estava errado. Que eu tinha colocado no ΔS, não seria ΔS. Seria o nosso cálculo aqui de 11. Ah, não, ΔS é 11 mesmo, tô doido. Não é ΔS no caso aqui. Seria o alcance, a altura máxima que ele alcançou. Mas tudo bem, esquece isso aqui e vamos colocar isso aqui como sendo a altura máxima, que é de quanto? De 11 metros. Feito isso, substituindo os valores, nós temos que 2 vezes 9,8 vezes 11 dá 215,6. Ora, como a gente quer só a velocidade e não a velocidade ao quadrado, essa potência aqui passa para cá como raiz e vamos tirar a raiz quadrada de 215,6, que no caso dá aproximadamente 14,68 metros por segundo. E aqui finalizamos a nossa análise para a gente utilizar aqui nos nossos problemas, no nosso assunto, certo? E é isso. É o fim, espero que vocês tenham gostado. E é isso, tá bom? Espero que a minha voz não tenha falhado muito. E eu fiz o máximo para poder dar essa força para vocês. Até a próxima.